E terminou as buscas pelos corpos dos delegados, peritos e do acusado da chacina de Doverlândia, que estavam no helicóptero da Polícia Civil, que caiu na tarde de ontem no município de Piranhas, interior de Goiás. Todas as 8 pessoas que morreram haviam participado da segunda reconstituição dos crimes. O acidente com o helicóptero AW-119 Koala da Polícia Civil aconteceu entre 4 e 4h30 da tarde desta terça-feira na Fazenda do Boi, próximo à cidade de Piranhas, na região de Doverlândia. Os 8 ocupantes voltavam da segunda parte da reconstituição da chacina de Doverlândia, que aconteceu no último dia 28, quando 7 pessoas morreram degoladas. No helicóptero estavam os delegados Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, superintendente da Polícia Judiciária, Dr. Bruno Rosa Carneiro, copiloto da aeronave, o piloto Osvalmir Carrasco Milati Júnior, Dr. Jorge Moreira, da Delegacia de Roubo de Cargas, o delegado de Iporá, Vinícius Batista da Silva, os peritos criminais Marcel de Paula Oliveira e Fabiano de Paula Silva, além do acusado da chacina, Aparecido de Souza Alves. Este empresário viu o helicóptero momentos antes da queda e conta como tudo aconteceu. O barulho deu uma mudada no motor. A gente sentiu que ele estava perdendo força. Uma peça soltou, a gente não sabe qual é, soltou e de repente ele deu uma reviravolta e desceu em linha reta. Passou por cima da casa da fazenda e caiu. Quando nós chegamos aqui, fomos os primeiros a chegar, o fogo estava muito alto. Domingos Santos, funcionário da fazenda onde o helicóptero caiu, em entrevista à Rádio 1090, contou que ouviu quando a aeronave fazia barulhos estranhos e viu quando a hélice do helicóptero caiu. Até então, a distância aqui era muito longe, né, porque a gente identificar, né, que uma parte que a gente viu soltando, a gente, na distância que a gente estava, não tinha como a gente decifrar se era um corpo ou se era uma parte da aeronave, né. O acidente que chocou o estado e o país deixou em estado de choque a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, que falou com os colegas horas antes do acidente. Aquele dia nós ligamos cedo para saber se tinham chegado bem ao local, fizemos brincadeiras, eu e o Marco Aurélio, que é agente de polícia, com o Carrasco e o Bruno. À 1h da tarde eu liguei porque eu fui almoçar e me preocupei se eles tinham conseguido o almoço. E conversei com o doutor Antônio, ele estava muito alegre, dizendo que estava tudo correndo bem. A delegada-geral da Polícia Civil disse que não acredita em falha humana e que a aeronave passou por revisão ainda nesta semana. Adriana Corsi desistiu da viagem a Doverlândia de última hora para acompanhar o movimento de greve dos delegados. A morte dos 5 delegados chocou todo o estado e o país, principalmente pela importância dos policiais. Muita tristeza. Eu não me senti, em momento algum, feliz por não estar. Faz parte do trabalho. Tenho muito orgulho de ser colega desses policiais. E, para nós, morreram em cumprimento do dever, em busca da verdade. E essa é uma honra para o policial. O corpo do delegado de Iporá, Vinícius Batista da Silva, já foi identificado e liberado para a família para o enterro. Os corpos dos outros 7 tripulantes da aeronave, entre eles os outros 4 delegados, 2 peritos criminais e o acusado da chacina em Doverlândia, serão trazidos para Goiânia para identificação em um helicóptero. Em relação às outras vítimas, outros delegados, peritos, ainda estão sendo transportados, né, via aérea pelo Corpo de Bombeiros até aqui a cidade de Goiânia. Ainda deve demorar, a gente não tem previsão nem de saída e nem de chegada aqui do restante do pessoal. O crime abalou o país. Aparecido Alves, de 22 anos, era o principal acusado de matar 7 pessoas degoladas em uma fazenda em Doverlândia, a aproximadamente 400 quilômetros de Goiânia. A delegada-geral da Polícia Civil afirmou que as investigações não serão prejudicadas.
A chacina aconteceu no dia 28 de abril em uma fazenda onde 7 pessoas morreram degoladas. Entre elas, o dono da fazenda e o filho dele, um caseiro da propriedade e 2 casais que haviam ido visitar o fazendeiro. O superintendente da Polícia Judiciária, o delegado Antônio Gonçalves, e o delegado de Iporá, Vinícius da Silva, conduziram o segundo dia dos trabalhos de reconstituição dos fatos. Na primeira parte da reconstituição realizada na última quinta-feira pela coordenação da delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, os investigadores teatralizaram com a ajuda de dublês as 2 primeiras mortes, do proprietário da fazenda e do filho dele, mortos dentro de casa. No dia da primeira reconstituição, a delegada disse que Aparecido de Souza Alves, que confessou ter matado sozinho as 7 pessoas para roubar 50 mil reais do fazendeiro, era frio e não demonstrava arrependimento. Quando eu me aproximei da fazenda foi quando eu falei com os... Chamei o celular até a porta, o celular apareceu, pedi uma água, aí então ele apareceu. Assim que ele apareceu na porta, eu pedi uma água, né? Aí então ele entrou para dentro. Logo em seguida, quando ele entrou, eu entrei logo atrás. Aí então meu pai já veio logo em seguida. Aí então... no momento que ele pegou a água, me entregou, ele sentou na mesa. No momento que ele sentou na mesa, meu pai chegou, segurou o braço dele, né? Aí então eu golpeei ele com a faca. Após a queda do helicóptero, Adriana Corsi falou que a todo momento a equipe inteira de delegados sentia que aquele caso era diferente e uma tragédia como essa só poderia ser explicada como sendo algo maligno. Eu acho que é o poder do mal que nós vimos, certo? Uma pessoa maligna que causou todo esse sofrimento. Nós já estávamos sentindo isso e alguns perguntaram por que fazer a perícia psicológica, porque nós vimos que havia algo mais do que dinheiro, não foi procurado dinheiro naquele local, então realmente havia um sentimento de muita crueldade, de muito ódio, e esse é um reflexo, né, que surpreende a todos pela sua dimensão. Mesmo com a morte dos delegados e do principal acusado da chacina, a delegada-geral da Polícia Civil explica que as investigações não serão prejudicadas. Nós temos as provas técnicas que foram colhidas, né, nós mesmo com toda a dificuldade que esse caso sempre trará e sempre, né, será lembrado, nosso dever é terminar a investigação e, sem dúvida, ela será concluída.